Vamos conversar sobre os sentimentos e essa correspondência que existe entre os sentimentos e a saúde. Sentimentos influenciam a saúde. Isso, atualmente, não é uma coisa mais que se tenha dúvida. É uma coisa já trabalhada pela psicologia. Inclusive, eu soube que agora está assim, muito em voga a psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É o nosso passo aqui do cuidar do pensamento. Legal, né? Já é uma especialidade. Trabalhar com pensamentos positivos. Por quê? Porque não há mais dúvida em relação a essa correspondência. Eu vou precisar que alguém descubra de onde está vindo essa ladainha. Dá, por favor. Uma pessoa basta. Enfim. Os sentimentos, eles acompanham os pensamentos numa forma tão imediata que não dá para a gente saber o que vem primeiro. Você pensa primeiro, depois sente, você sente primeiro, depois pensa. Não dá para saber. Não. Por isso a gente tem que trabalhar com as duas situações. O sentimento, o pensamento vai vir sempre acompanhado de sentimentos. E a gente usa o sentimento para nos ajudar a identificar o que a gente está pensando. A gente já propôs aqui. Quando você estiver se sentindo mal, se sentindo angustiado, tenso, aflito, deprimido, triste, motivado, desmotivado, aonde é que você vai encontrar razão para esse sentimento? No que você está pensando, né? Por isso é que a gente propôs esse sinal de alerta, de despertamento, para você prestar atenção. Quando você estiver se sentindo mal, não aceita aquela explicação superficial, corriqueira e que não leva a nada, de que você está se sentindo mal por causa de alguém. Quando você pensa que está se sentindo mal por causa de alguma coisa que alguém fez, você transfere a responsabilidade para esse alguém. Você deixa o controle remoto da sua felicidade na mão de alguém. Fala nisso, isso é uma pergunta que a gente não tem feito, né? Com quem está o controle remoto da sua felicidade? Quem tem o controle remoto é que escolhe o canal. Vocês imaginem ali, né? 5 pessoas na sala com a televisão ligada. O cara que está com o controle, ele muda. Tuque. Aí o outro diz assim, não muda, eu estava gostando. Vai ficar reclamando, é ele que está com o controle. Ele está com o controle, ele vai ver o canal que ele quiser. No volume que ele quiser. Está muito alto, abaixa um pouquinho. Ou então está baixo, não estou escutando. E o cara que está com o controle, nem aí. Ele vai ver se o som está bom para ele. Então a gente se deixou o controle remoto da nossa felicidade com alguém, é bom hoje a gente pegar de volta. Passa para cá. Então assim, você está com um sentimento desagradável, procura a razão no seu pensamento. Mudando o seu pensamento, você vai mudar o sentimento. Mudando o sentimento, você muda o ambiente no qual as suas células
vivem, se reproduzem e trabalham. Então, o seu sentimento influencia diretamente nas suas funções corporais. A ligação entre pensamento, sentimento e corpo se dá imediatamente, na hora, no ato. Não dá para dizer, vem primeiro uma coisa, depois vem a outra. E na contramão, as sensações físicas nos provocam sentimentos que levam a pensamentos. Então, a gente faz essa diferenciação, mas, na verdade, tudo no nosso ser é integrado. Então, eu não posso pensar só em tomar um remédio para a minha doença do corpo. Não vai ser o bastante para que eu tenha saúde. Eu vou tomar só o remédio, mas não vou cuidar dos meus pensamentos, nem dos meus sentimentos. Eles vão continuar influenciando as minhas células e as minhas funções, para o bem ou para o mal. Como é que você toma os seus remédios? Com água, tá. A hora certa. Mas, muitas vezes, nós fazemos associações mentais em relação aos remédios. Como eu preciso desse remédio porque eu sou uma pessoa fraca, porque eu não consigo mudar a minha depressão, curar a minha depressão sozinha. E eu achava que eu tinha que curar a minha depressão sem remédio. Eu preciso tomar calmante porque eu sou fraco, porque se eu tivesse força de vontade, eu jogava essa porcaria fora. Aí depois que pensa isso, vai lá e toma a porcaria. Vai agir como porcaria. Claro que a química vai lá fazer a sua ação, mas o pensamento e os sentimentos envolvidos naquele ato comprometem o resultado do tratamento. A pessoa precisa tomar, hoje em dia, remédio para pressão. Antigamente não tomava, por quê? Primeiro porque não tinha. Morria cedo. Segundo, porque durante um certo tempo se achou que era bom a pressão subir, porque melhorava o oxigênio no cérebro, né? Então, hoje em dia, a gente, quando a pressão começa a subir, a gente toma remédio. A gente toma remédios para baixar o colesterol. Colesterol alto não é doença. O problema é que o colesterol alto entope a coronária e dá um infarto. Isso é doença. Então, para não chegar nesse ponto, eu tomo remédio para o colesterol. A gente faz densitometria óssea, vê que está perdendo massa óssea, vai tomar remédio para segurar o cálcio no osso. A osteopenia não é doença. Agora, se a pessoa quebra a perna, aí já compromete a saúde, aí já pode levar até a morte. Então, a gente toma um remédio para pressão, um remédio para controlar o açúcar, um remédio para controlar o colesterol, um remédio para melhorar a densidade óssea. Aí a gente olha para aquilo, olha só, hoje em dia eu vivo à base dessas coisas. Esse pensamento e sentimento em relação aos remédios influenciam a maneira como eu vivo e como eu lido com os remédios. Os remédios nós devemos abençoá-los. Custaram anos de estudo, de pesquisa, de trabalho e são o quê? Uma contribuição para o meu bem-estar. Uma contribuição. Mas o meu bem-estar depende do que eu penso e do que eu sinto. Então vamos pensar, vamos rever aí que pensamento a gente já falou, né? Aquela jardinagem, né? Que todo mundo está fazendo, não está? O jardim está legal ou está parecendo quintal de abandonado, né? Então, pensamento, esse é bom, vou cultivar. Esse não presta, vou arrancar, né? Jardinagem do pensamento. Agora, o sentimento, a gente também precisa cuidar, porque está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, como a gente falou.
Medo. Só a palavra já dá medo, né? O medo é uma reação natural e necessária. Nós precisamos ter medo, porque sem medo a gente vai acabar se expondo a perigos que podem ser mortais, né? Quanto mais idade, parece que a gente vai ficando com mais medo. É umas mudanças hormonais que acontecem, né? E é uma das grandes causas de mortalidade na juventude, é que jovem tem muito pouco medo, né? Quando a gente olha para as coisas que a gente fez quando era jovem, meu Deus do céu, eu fiz isso, né? Uma vez eu, como era obstetra, né, atravessava a cidade de madrugada assim, né? Um dia eu ia da Avenida Brasil, 1h, 2h da manhã, eu vi uma blitz na Avenida Brasil. Aí eu parei o carro. Quando eu acordei, eu estava parada na Avenida Brasil e não tinha blitz nenhuma. Dormi, sonhei, né? Então, hoje em dia, nunca que eu vou sair dirigindo com sono, né? Mas jovem sai, né? Dá conta, né? Dá conta de beber uma cervejinha, sair dirigindo, né? De andar por tudo que é lugar, não tem problema. Eu queria ir para o posto avançado da minha universidade, que era em Óbidos, lá na selva amazônica, né? Meus pais não deixaram, eu fiquei danada da vida. Mas pergunta se hoje eu ia querer entrar no avião da FAB com a porta amarrada de elástico, né? Cheio de plastique para tapar os buracos, desembarcar no meio da selva e passar lá um mês saudável no meio da malária, vai que é tua, Tafarel, né? Mas quando era jovem eu queria ir. Então a gente com a idade vai experimentando um pouco mais de medo, é natural. Agora, o que a gente não pode permitir é ir se paralisando pelo medo, né? Então a pessoa não sai de carro, não sai de noite, não sai para tal bairro, não sai sozinho, não sai, né? Não fica naquele cômodo, vai acabar embaixo da cama, que é o melhor lugar para você evitar bala perdida. A cama pode quebrar e cair, sim. Não, mas no chão é mais seguro. Né? Então a gente vai se tentando controlar nessa busca de segurança, a gente vai se paralisando. Tem uma historinha que eu sempre conto, vou contar de novo, tenha paciência, ainda não vivi nenhuma melhor. A hora que eu viver uma melhor, eu mudo a história, né? Eu fui atender uma gestante lá na perinatal em Laranjeira. E aí saí de casa às 6h da manhã, né, já com todo mundo, porque não andava mais sozinha, dirigindo com sono. Cheguei lá no vestiário para trocar de roupa, tinha uma colega lá toda arrumada, já com a bolsinha do lado, esperando dar 8h da manhã, porque ela não saía na rua antes dessa hora. Que não era seguro. Aí eu fiquei olhando aquilo, fui trocando de roupa, aí chegou uma outra colega com uma blusa de paetê, um rímel todo borrado. Gente, a Lapa hoje estava o máximo. A outra olhou para ela assim, você vai na Lapa? Então, a pessoa quando não sai mais de casa, ela fica com uma fantasia de que as ruas estão desertas. Ninguém sai na rua. Na rua só tem um marginal escondido atrás do poste para te pegar quando você passar, né? Não é assim, né? As ruas estão cheias de pessoas, todo mundo hoje em dia que tem uma garagem, bota umas mesinhas, sempre aparece gente, senta, fica ali até altas horas. Então, eu vou sentir o medo de sair na rua, mas eu preciso enfrentar. A coragem não é um estado de ausência de medo.
A coragem é esse sentimento que a gente vai cultivando, enfrentando o que assusta, enfrentando o medo. Então, as pessoas que fazem coisas heróicas, elas sentem medo, mas elas fazem mesmo com medo. Entendeu? Diferença? Então, não vamos esperar que o medo passe para a gente fazer uma viagem, para a gente enfrentar uma situação nova, para a gente mudar a nossa vida se a vida não está boa, para ir conhecer outras pessoas, outros ambientes, para tocar um projeto, para sair de casa essa ou aquela hora, para ir a um teatro, para ir a um cinema, para ir passear, para visitar os amigos. A gente, se tem medo de fazer isso, tem que dar um jeito de fazer, mesmo com medo. Porque só quando você vai e faz, mesmo com medo, é que você vê que aquele seu medo era da sua imaginação, era uma fantasia. Não é real, é uma fantasia. Mas a gente não tem motivo para ter medo de sair de casa? Tem. Mas, estatisticamente está provado que acontecem mais 200% de acidentes fatais dentro de casa. Então, dentro de casa não estou seguro? Não. Embora você pense que está. E é aí que mora o perigo. Né? O meu marido quebrou o tornozelo lá em casa. Vou passar o aspirador na piscina, tropeçou naquela borracha, caiu dentro da piscina, bateu com o pé na borda. Assim como bateu com o pé, podia ter batido com a cabeça, caía desacordado dentro d'água, não é? Ia desencarnar lá no quintal de casa, em total segurança, né? Eu tive uma paciente que perdeu uma vista fazendo faxina em casa. Assim como perdeu a vista, podia ter morrido. Por quê? Ela abriu as portas dos armários da cozinha e naquele abaixa, levanta, ela se distraiu e deu com a cabeça na porta do armário aberto. Né? Teve um traumatismo craniano em casa. Enfim, então, não tem segurança em lugar nenhum? Não. Por isso é que não dá para a gente ficar tentando se acomodar numa posição segura e fazendo com isso que a gente se impeça de andar, de se deslocar, de aprender, de crescer, de conhecer gente, de viajar, de experimentar coisas novas, de tomar posse do nosso mundo. A gente fala tanto do hoje em dia isso, né? Hoje em dia aquilo, mas hoje em dia tem muita coisa legal acontecendo. Mas se eu fico ali só lendo jornal, só vendo a Band, não viu? O repórter foi morto. Mas, gente, ele estava no meio do tiroteio. É uma opção de risco que ele fez. Não preciso ter uma opção tão dramática, né? Agora, se eu fico paralisado pelo medo, a minha fantasia de medo cresce. E aí não tem como ter saúde, ter bem-estar, ter produtividade, gostar de mim, gostar da minha vida. Não tem como. O medo, se a gente vive em função dele, ele compromete a nossa qualidade de vida de uma maneira que remédio nenhum dá jeito. Agora, quem está com transtorno de pânico está com um desequilíbrio químico, então tem que tomar remédio também, mas também precisa fazer terapia. Para quê? Para encontrar a razão de ter chegado a esse ponto. Em geral, as pessoas que desenvolvem transtorno de pânico são pessoas muito controladoras que vinham fazendo tudo certinho para que nada de ruim acontecesse e aí, pimba, aconteceu. E aí a pessoa caiu no vácuo. Né? E aí descontrola a química. E aí aquelas sensações que você tem quando está numa situação de perigo real, acontece a toda hora. A pessoa está sentada aqui na autocura e ela experimenta aquelas sensações que ela sentiria se tivesse entrado um urso aqui dentro do auditório. Né?
Então, quem está com transtorno de pânico tem que tomar remédio. Mas quem não chegou nisso, quem não está com isso, tem que partir para o enfrentamento. Enfrentar o que assusta. Gente, quem tem medo de barata é um bom começo, né? Barata é barato, barata é acessível, toda a casa tem barata, vassoura e chinelo, e aí a gente tem que matar a barata. Porque cada vez que a gente sai correndo, gritando, chamando alguém para matar a barata, ela cresce na nossa fantasia. A gente chega para a pessoa e diz, olha, tem uma barata do tamanho de um jacaré lá na cozinha. Existe barata do tamanho de jacaré? Não, só na nossa fantasia, né? Baratão, grandão mesmo, é assim, ó. Grandão, cascudão, assim. Aí assim, você vai matando a barata, com medo, se tremendo, gritando, você vai matando a barata. Um dia você vê o tamanho da barata. Era desse tamaninho, meu Deus. Né? Então tem que enfrentar. Se é sair para aqui, para ali, saia. Se é ir no cinema, vá. Se é sair de noite, saia de noite. Agora vai chegar o verão, vai passear lá no calçadão, né? Da Barra, do Leblon, de Ipanema. Assim de gente, né? Mas tem pivete? Tem também. Tem também. Tem também. Mas tem o mar, tem a lua, tem o ventinho, tem as pessoas. E dentro da sua casa tem o quê? Barato. No calor, barato. Mosquito, né? Enfim. Não ceda espaço para o medo. Vai e faz o que você quer fazer, mesmo com medo. Enfrente o que tem que fazer. Tem que fazer exame? Segura na mão de Deus e vai. Tem que fazer cirurgia? Mesma coisa. Segura na mão de Deus e vai. E vive uma coisa de cada vez. Né? Viva o agora. Tem um filósofo, um pensador, que é o Eckhart Tolle, que ele escreveu um livro que chama O Poder do Agora. Quem quiser conhecer o livro, pode ver na internet ou pode ir na livraria, que hoje em dia a gente pode ler de graça. Você vai lá com um tempinho, lê o livro todo, depois vai embora, não precisa nem comprar, né? Vamos lá, Poder do Agora. Então, vamos criar um espaço. Ele propõe que você crie um espaço do agora, do hoje. E aí, aqueles pensamentos e sentimentos de coisas que já aconteceram, estão para lá. Não estão aqui, estão para lá. Então, eu estou vivendo agora. E o medo do que pode acontecer? Está onde? Está para lá, está no futuro. Não, estou vivendo agora. Então, a gente vai fazendo esse trabalho para dar foco no agora. Se hoje, agora, está acontecendo uma coisa desagradável, não tem jeito. Hoje, agora, eu preciso viver isso. Mas eu estou sofrendo por uma coisa que já aconteceu. Não está presente. Não está no agora. Eu estou sofrendo por uma coisa que eu tenho medo que aconteça. Não está presente. Não está no agora. Então, a gente vivendo agora, a gente vai fazer aquilo que Jesus já ensinou. A cada dia basta o seu mal. Hoje, agora. E aí o que eu faço para não sofrer com o que já aconteceu? Duas coisas. Sentimento que cura, perdão e auto-perdão. Porque a mágoa compromete a qualidade de vida e a saúde. Compromete dramaticamente. Há pessoas que passam uma parte das suas vidas num processo de lamentação pelo que lhe fizeram. Aí a pessoa está com 60 anos, vai conversar com a Luzia, qual é o problema? A mamãe. Mamãe fez isso comigo, mamãe
Mamãe, né? Então, até hoje, a pessoa ficou jovem, a pessoa ficou adulta, casou, trabalhou, teve filho, parará, está envelhecendo, né? Para não dizer que já está velho, mas ainda é uma criança ferida, chorando lá no cantinho, né? Então, a mágoa adoece, o perdão cura. E como é que eu vou perdoar? Eu tenho que esquecer? É melhor não esquecer, porque senão você pode estar com Alzheimer. Aconteceu, você se lembra, como é que você vai esquecer? É ver aquilo com outro olhar. A criança entende o que o pai, a mãe, a avó, o irmão estão fazendo? O que vocês acham? Pensa na complexidade que hoje você conhece, que é a vida adulta, né? Adulto precisa pagar contas. Adulto precisa cumprir tarefas repetitivas todos os dias, fazer coisas que não gosta, se submeter a uma série de coisas que não são agradáveis. Adulto tem que dar conta daquelas criaturas que ele colocou no mundo. Adulto tem que renunciar aos seus sonhos, seus projetos. Adulto tem consciência do que está acontecendo. E criança? Criança vive num mundo mágico, aonde ela acha que tudo que acontece é por causa dela. Ela se vê o centro do universo. Ela pensa que o pai e a mãe só existem por causa dela. Ela pensa que o que o pai e a mãe fazem é por causa dela. É por ela, que ela é culpada ou que estão fazendo de propósito para ela. E isso não é real. Então, a qualquer momento, eu posso olhar para a situação da minha família com o olhar de uma pessoa adulta e entender o que eu, quando era criança, não podia entender. A minha avó, ela foi casada com o amigo do pai dela. Ela tinha 13 anos e ele mais de 40. Era um caso de pedofilia legalizada. O resultado disso é que com 18 anos ela tinha 5 filhas e o camarada morreu. Ela ficou viúva com 19 anos e 5 filhas. O que foi que ela fez? Ela mandou para a mãe, a outra ela mandou para a tia, a outra ela mandou para não sei quem, e ficou com 2, que tiveram que ajudá-la nos trabalhos domésticos. Aí ela casou de novo, continuou tendo filho. Essas 2 tinham que ajudá-la a cuidar da casa e das crianças. Todo ano, uma criança. Quando essas 5 senhoras se juntavam para falar de Dona Raquel, mamãe me deu para não sei quem me tratou mal. Pior foi ficar com mamãe. Eu era empregado, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que não sei o que, eu tinha que não sei o que lá. Então, em algum momento da história dessas senhoras, elas podiam olhar para a história lá da Raquel com outro olhar. Não com o olhar da criança que sofreu, que a criança sofre, que sofreu aqueles acontecimentos, mas com o olhar de adulto que pode o quê? Esquecer? Não, entender o que se passou. Então, todas as nossas situações de mágoa com companheiros de trabalho, com familiar, com as caras metades, que provaram não ser tão metades assim, né? É entender que tudo que a gente faz é humano. A gente fala, aquela pessoa é desumana. Não tem essa possibilidade. Por mais que a gente incremente o repertório, tudo que a gente faz é mais, como dizia meu filho, assim, é mais velho que o rascunho da Bíblia. Sempre existiu. É humano.
Apaixonar-se é humano. Desapaixonar-se é humano. Querer fazer um trabalho é humano. Querer encontrar seu lugar ao sol é humano. Pisar nos outros para isso é humano. Ser amoroso, afável é humano. Ser grosseiro, violento é humano. Tudo é humano. Vamos dizer o Nietzsche, demasiadamente humano. Então, se nós nos relacionamos com pessoas, nós e as pessoas estamos sujeitas a, em algum momento, ter esses comportamentos humanos, porque nós somos seres humanos, falíveis. Então, na hora que eu estou sofrendo aquilo que o outro me fez, eu estou ali no lugar de vítima e parece que tudo que ele faz se relaciona comigo. Então, eu tenho uma amiga aqui que a gente fala, e aí minha filha tá boa? Ela diz assim, boa eu nunca fui, porque senão o pai do meu filho não tinha me deixado. Então, se ele me deixou é porque eu não era boa. Quer dizer, depende de mim. Não, ele deixou porque ele quis fazer outra coisa. Ele deixou porque encontrou outra pessoa. Ele deixou porque ele quis ficar sem ninguém. Ele deixou porque descobriu que estava com tuberculose. Sei lá por que ele deixou. Mas certamente não é porque ela não era boa. Então, nós podemos olhar, seja lá por que foi que nos fizeram e que a gente está magoado como atitudes humanas, e aí sim, compreender. Deixa a pessoa ir no seu trajeto, liberta a pessoa para você se libertar. Porque enquanto você ficar naquela coisa da mágoa, você não tem saúde. Você não tem bem-estar. Você fica esperando uma retratação que nunca acontece. Então deixa aquilo embora. E deixe embora também os seus próprios erros, que é através do auto-perdão. Todos nós erramos. Aliás, assim como quando a gente põe a criança na escola, a gente sabe que ela não sabe ainda o que vai ser ensinado lá. Porque se a gente achar que ela já sabe o que vai ser ensinado lá, a gente não põe ela na escola. Então a gente põe a criança na escola para ela aprender coisas que ela não sabe. E a gente sabe que nesse processo de aprendizado, ela vai matar a aula, ela vai tentar não fazer o dever de casa, ela vai aprontar alguma para o professor, ela vai aprontar alguma com os colegas. Você não sabe que seu filho vai fazer isso? É bom que saiba, né? Porque você fez muito bem, né? Então, uma vez, gente, sabe o que eu fiz? Eu e mais 3 pestinhas da minha turma esvaziamos os 4 pneus do carro do professor de matemática. Os 4. Um em cada pneu. Ai, não me perdoo por isso. Gente, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Adolescência. Você não está esvaziando os pneus do carro do professor. Você está esvaziando o pneu daquele sistema, que você não pode nada, que você não, né? Que te limita, que te obriga a estudar coisas que você não gosta, e ainda por cima dá uma aula horrível que ninguém entende nada. Eu quero esvaziar isso aí, né? O desafiar dos limites, aquela coisa toda da psicologia do adolescente. Então eu vou ter que me lembrar que eu era um adolescente. Como é que eu pensava quando era um adolescente, o que eu tinha na cabeça, e me perdoar por isso, ficar me sentindo culpada para o resto da encarnação, porque eu esvaziei os 4 pneus do carro do professor de matemática. E depois a gente se escondeu, porque a graça era ver a reação dele, né? E foi uma delícia. Ai, você se alegrou com o sofrimento do outro? Pra caramba! Foi o máximo. Ah, como você pôde?
Então, essa mesma coisa se aplica aos abortos. Quando a mulher opta por um aborto, é porque ela está muito assustada com aquela situação. Às vezes ela está sozinha, às vezes ela não tem apoio de ninguém, às vezes está todo mundo falando, melhor abortar, melhor abortar. Às vezes ela não sabe nem como é que ela vai criar, e isso e aquilo, às vezes ela tem medo, muito medo. Então, fez aborto, tirou a mulher o marido da melhor amiga, se bem que hoje em dia tira a mulher também, né? Como é que pode tirar o marido da melhor amiga? Gente, sei lá, se apaixonou. Sabe? A gente precisa se perdoar. Porque não sei o que cada um fez. Claro que aqui ninguém fez nada disso que eu estou falando, né? Mas quem fez precisa se perdoar. Falou lá uma mentira de um colega de trabalho para se destacar, para ganhar uma posição. Tudo isso é humano. Então, eu preciso. Não errei, estou nem aí. Não, errei. Mas Deus me perdoou no momento que eu errei. Porque Ele é o meu pai, que me botou na escola. Então, Ele sabia que eu ia aprontar. E Ele está certo, seguro do seu método. Quando a gente erra, a gente experimenta esse desconforto, né? E aí é para a gente fazer o quê? Sair pela vida fora, se matando, se colocando em situação de sofrimento? Não, é para a gente saber que aquela não foi a melhor escolha. Não deveria ter feito isso. Tinha tantas maneiras saudáveis e positivas de eu resolver meu problema com o professor de matemática. Aquela não foi a melhor escolha. Só isso. Aprendeu? Segue em frente. Sabe uma coisa que as pessoas que cuidam de dependência química conhecem bem? As pessoas que são filhos de dependentes químicos, elas têm uma possibilidade, acho que 60% maior, de se associar, de casar com dependentes químicos. Por quê? Porque a criança entende que aquilo tudo é por causa dela. O pai bebe por causa dela, o pai bate na mãe por causa dela. A mãe não fala assim, se não fosse meu filho eu ia embora? Então ela não vai embora por minha causa. A criança não tem como entender que o pai tem lá a sua dependência, a mãe tem lá a sua dependência da dependência do pai, e eles estão ali porque não sabem que podem sair nem como sair. Não tem nada a ver com a criança. Mas a criança entende que ela é responsável. Então ela sai farejando. Tem lá, tá jovem, casadoira, né? Tá lá a patota de colega, tudo brincando, conversando. Tem um que bebe e dá alteração. Lá vai ela cuidar dele. Lá vai ela cuidar dele. Vai lá cuidar dele uma vez, duas, três. Depois ela chega à conclusão de que ele é assim, porque não tem diálogo. Não é compreendido. Então ela vai compreendê-lo, entendê-lo e vai salvá-lo, né? E aí quebra a cara, quase morre, de escarcéu, consegue sair, aí tem lá um colega de trabalho que dá uma fumadinha, né? Aí já vai lá para cuidar daquele também, né? Por que ele dá fumadinha? Porque, coitado, não tem oportunidade na vida, eu vou dar suporte. E a pessoa fica assim, vivendo assim, de uma confusão para outra, né? De um mal-estar para outro. Por quê? Porque não se perdoa. Então, o perdão e o auto-perdão curam, dão saúde, dão bem-estar, e a culpa e a mágoa adoecem. Uma pessoa com culpa, ela não se deixa ser feliz. É impressionante o nível de crueldade que a gente tem com a gente mesmo. Eu conversei com uma pessoa aqui, quando vocês quiserem me contar alguma coisa, pode contar tranquilo, que eu nunca dou o nome, só conto o milagre, não falo o santo, né? A pessoa estava com a sua vida toda embaralhada, estava doente, porque a filha estava obesa. E ela se sentia culpada pela obesidade da filha. E quando ela falava da obesidade da filha, era um sofrimento terrível, lágrimas, né? Filha adulta.
Então, é claro que você pode criar uma criança com maus hábitos alimentares. Por quê? Porque isso é muito novo, hábitos alimentares saudáveis é uma coisa muito nova. Você está dando inconscientemente para aquela criança o que você quis receber, né? O doce, o açúcar, o conforto, né? Enfim, por mal é que não foi. E a pessoa ali adoecida porque ela não podia ser feliz, ela não podia ter saúde, porque a filha estava obesa e ela era culpada pela obesidade da filha. Então a gente precisa se perdoar. Uma das coisas que são essenciais para todo esse processo acontecer é a esperança. A esperança é a última que morre? A gente aqui questiona isso. Por quê? Porque a gente já veio tanto zumbi aqui sem esperança. Quer dizer, a pessoa está viva, mas a esperança morreu faz tempo. Por isso é que é tão difícil ela fazer um projeto pessoal. Eu vou ter esperança, depois não vai dar certo. É melhor não ter esperança. Como não vai dar certo? Como assim não vai dar certo? O que você está chamando de dar certo? E os ganhos que você tem no percurso? De repente você projetou se formar em arquitetura. Aí você foi fazer um cursinho, conheceu pessoas, aprendeu coisas que você não sabia. Não passou no vestibular, mas aquele percurso já fez diferença na sua vida de quem estava lá atrás, parado no mesmo lugar, à beira do caminho, que nem o Erasmo Carlos. Dali, de repente, você já enxergou outras possibilidades. Enfim, a gente precisa... Tem esperança negativa? Existe esperança negativa. A pessoa espera o pior, a pessoa espera a catástrofe, a pessoa espera a morte, o acidente, a separação, a doença, o câncer. Eu, como já tenho muitos anos de profissão, eu tenho pacientes com muitos anos de esperança de ter um câncer. Né? De 6 em 6 meses a pessoa aparece lá com aquela esperança. Olha, agora eu acho que é um caroço. Não é caroço. Agora tem que achar outra coisa, né? Então, há esperanças negativas. Então, se a minha esperança é boa, vamos alimentá-la. Não precisa realizar aquilo, mas o estado de estar em esperança, trabalhando, funcionando, vivendo, com a possibilidade de realizar, faz diferença para a saúde. Por exemplo, a Hebe Camargo nunca perdeu a esperança de encontrar o Roberto Carlos. Tem uma oportunidade, ela manda um recado para ele. Roberto, eu estou aqui, hein? Com certeza ela não se arrepende dessa esperança. Por quê? Porque essa esperança traz encantamento para a vida dela. Essa esperança a nutre. Essa esperança faz ela se cuidar. Essa esperança faz ela manter essa coisa da sedução, que é tão legal, né? Enfim, se você está sem esperança, arruma uma. Porque sem esperança não há saúde. E, na verdade, a gente precisa que essa esperança tome conta do nosso ser, né? A gente tem aquela mensagenzinha lá no livro, a gente precisa ser essa esperança, né? Inspirar essa esperança. A desesperança é um estado adoecido e é impossível ter saúde e bem-estar num estado de desesperança. A pessoa fica vampiro da esperança dos outros. Aí fala com o neto está querendo comprar um carro. Eu queria tanto que meu neto comprasse um carro, né?
Eu acho que ele vai conseguir comprar um carro. Agora ele arrumou um emprego, está ganhando melhorzinho, aí ele vai comprar o carro. Meu neto vai... Olha só, alguém podia dar um carro pro meu neto, né? Vou escrever para o Silvio Santos. Agora o Silvio Santos está na lona, furou o bolso. Não dá para a gente viver de esperança dos outros, assim como não dá para ter saúde sem ter um projeto pessoal. Então a gente tem que ter esperanças pessoais. Mas eu estou com câncer, vou ter esperança? Esperança de ficar boa, sim, por que não? Quase nenhum câncer resulta em óbito acima de 90% dos casos. Então, se aquele câncer tem 20% de cura, por que é que eu não posso ser um desses 20%? Se tal concurso só tem 2 vagas, então 2 vão passar. Por que que eu não posso ser um desses 2? Se alguém vai passar, por que não eu? Então, mas aí eu vou, me empenho, estudo, não passo. Mas o que você aprendeu é seu para sempre. Então, a gente precisa da esperança para ter saúde. Esse passo tem muitos sentimentos e o nosso tempo não dá para falar de todos. Lá no livrinho a gente tem a criatividade, que é importantíssimo, né? Fazer algum movimento para sair da mesmice. Aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Será que todo dia você está fazendo tudo sempre igual? Isso cria uma teia de aranha e você fica preso naquela teia, né? Aí no domingo você pensa assim, o dia está bonito, eu podia ir ver o pôr do sol em Copacabana tomando uma água de coco, mas eu nunca vou, eu fico sempre aqui vendo televisão, então vou ficar. Eu vou sozinha? Não, pensando bem, eu acho que vai chover. Aí a aranha fica lá, na teia, e a teia fica mais forte. Aí a pessoa pensa assim, eu vou ver no jornal o que está acontecendo, se tem um filme legal. Mas tem que comprar o jornal. Não vou comprar jornal não, né? Vou ligar para minha amiga. Essa hora ela deve estar dormindo, não vou ligar não. Fica lá, na teia. E a teia vai ficando mais forte, né? Vou fazer comida. Que saco, né? Aí olha lá, tem uma cenoura, tem uma beterraba. Não, essa tá bonita, né? Vou fazer uma saladinha. Dá um trabalho. Acho que eu vou fazer um miojinho mesmo, né? Tá bom. Né? Então, a criatividade, ela nos propõe estar experimentando coisas novas, fazer novo, fazer diferente. E é uma coisa interessante, não há nenhuma lei que proíba as pessoas de pintar quadro, mas parece que tem, né? Gente, qualquer pessoa pode pintar quadro. Você compra a tela, compra a tinta e pinta. Não é proibido. Mas eu não sou artista. Tá, artista tem uma carteirinha escrito fulano de tal, artista. Aí ele pega a carteirinha, vai na loja e tem que apresentar a carteirinha para poder comprar tinta. É assim? Não, qualquer pessoa pode pintar. Mas vai sair horrível. Como é que você sabe se vai sair horrível? Pinta para ver, né? Brinca com cor, brinca com forma. Não tem tempo. Né? Então a rotina a gente precisa de rotina, não dá para viver uma vida louca o tempo todo, né? Mas a gente precisa enfraquecer essa teia, né? Experimentando as possibilidades à nossa disposição, ir em busca de novas possibilidades, porque a criatividade é que nos mostra as alternativas para a nossa situação.
Olha como é que isso é importante. A pessoa diz assim, a minha situação não tem jeito. Você fala isso porque você não sabe qual é a minha situação. Não sei, mas eu sei que não existe nenhuma situação que não tenha jeito. Que não tenha outras maneiras de se lidar com ela, que não tenha outros ângulos do qual ela possa ser vista, que não tenha outras coisas que não foram tentadas que podem ser feitas. Mas quando a pessoa não treina a criatividade, fica na teia, ela fica ali presa, a aranha não voa. Ela fica presa ali, naquela situação, como se não tivesse nada que ela pudesse fazer. Ela não consegue enxergar, ela não consegue fazer diferente. Então, ela faz sempre tudo igual, ela fala sempre as mesmas coisas, ela fala, já falei mais de 1000 vezes, aí fala 1001, 1002, 1010, 1100, né? Faz tudo sempre igual, não muda o lugar que dorme na cama, não muda o lugar que senta no sofá, não muda o ombro que carrega a bolsa, não muda a marca da pasta de dente, não muda nada. Sabão? Tal. Amaciante? Tal. O quê? Tal. Aí um dia vai no mercado, né? Esse é novo. Não presta, compra aquele que você já conhece. Tá. Então, mas às vezes a gente compra uma coisa assim e não é boa. Acontece. Mas você conheceu, experimentou. Então, como a pessoa não consegue fazer isso com as coisas corriqueiras do dia a dia, como é que vai fazer com uma situação familiar grave, com uma doença grave? Como é que vai fazer? Acha que tem que viver aquilo daquele jeito, porque não consegue enxergar de outros jeitos, fazer outras coisas. Então, queridos, lá no livrinho tem o quadrinho, né, com os sentimentos, com as propostas de trabalho e com os textos da Joana de Ângeles, que dão base a isso que a gente está falando aqui. Que nada disso é da nossa cabeça, não. Está tudo embasadinho direitinho, tá bom? Ela é a nossa terapeuta. Vamos lá?